Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje estou novamente com meu amigo Sidney Soares de Araújo para falarmos sobre um tema: quando a pressa se torna pecado, Sidney. Delicado isso, né? Bem delicado. Tô virando figurinha carimbada aqui no teu canal, né, Nelson? Graças a Deus, né? E é sempre bom estar ouvindo essas palavras de bênção e aprendendo um pouco, né? E como de praxe, né? Qual é o pano de fundo para agir sem refletir? E o que acontece dentro de nós, Nelson? Sidney, eu começo aqui com o Provérbio 19, 2, que diz assim, presta atenção, hein? Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Vou repetir. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Sidney, há 3 coisas que atrapalham a gente de ter um bom resultado na vida, de prosperar e de proceder corretamente. O primeiro deles é a impulsividade. Você tem uma situação de pressão, de dificuldade, e aí a impulsividade vem e faz com que você, às vezes, possa ter uma atitude explosiva e você acaba agindo sem refletir, né? Falei no vídeo já nosso sobre a ira, né? Como a ira pode se tornar o nosso Senhor e nos tirar da posição de protagonista da nossa vida e nos deixar reféns dela mesmo com todas as suas consequências. Então, a impulsividade. Eu tenho uma situação difícil, eu ajo com impulsividade. O que a impulsividade faz, Sidney? Ela não deixa eu refletir. Ela tira a minha capacidade de raciocínio. E, consequentemente, eu vou pecar, né, pela precipitação. A outra dela, outro pano de fundo disso é a imprudência, né? C.S. Lewis fala que a prudência é avaliar o que você está fazendo e as consequências, né? Por exemplo, Sidney, você não vai numa cidade ou numa montanha que tenha um vulcão e você, sabendo que aquele vulcão lá pode explodir a qualquer momento lá, né, lançar suas lavas, você não vai na boca de um vulcão para experimentar, né, essa experiência. Até porque se o vulcão não explodir, né, expelir suas lavas, aqueles gases tóxicos podem matar você, né? Muito perigoso. Então, impulsividade, imprudência. Uma outra coisa também, Sidney, e como minha mulher falou esses dias, né? Deus te deu um download, né? Algo que a gente não percebe é que muitas vezes a gente procede sem refletir porque nos falta mansidão, né? Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa palavra manso, são 2 palavras no grego, né? Praotes, ou praos, né? E a palavra praotes significa a força sob controle. Ou seja, você tem muita força, tem muita impulsividade, mas você se controla. Você já viu, Sidney, um cavalo selvagem? Quanta força ele tem? É um animal poderosíssimo, né? Mas quando ele é amansado, ele se torna dócil, ele se torna obediente. Então, é essa ideia de muita força, mas sob controle. Então, o animal que recebe o treinamento, ele recebe as rédeas, e aí ele acaba sendo controlado. Ele não fica mais sendo um cavalo assim impetuoso, que ninguém controla. Então, a ideia de mansidão é justamente isso, né? De você ter muita força, de ter muita impulsividade, mas estar sob controle. Eu quero mencionar na Bíblia alguns exemplos, Sidney, de homens que foram impulsivos no seu agir. Eles eram homens de Deus
mas por causa da impulsividade, da imprudência e da falta de mansidão, eles acabaram comprometendo as suas vidas, atrasaram alguns projetos, né? O primeiro deles seria Moisés, né? A Bíblia fala lá em Êxodos 2, de 11 a 15, que Moisés já era adulto e um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam os seus irmãos hebreus. Descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eles eram obrigados a fazer. Aí a Bíblia fala que ele observou um egípcio espancando um hebreu indefeso. No versículo 12 fala assim: e como se olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, voltou no momento em que dois hebreus estavam brigando e disse ao agressor: por que feres a teu próximo? Ele replicou: quem te constituiu chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? O que aconteceu? O faraó soube, automaticamente queria matar Moisés por causa da morte de um egípcio. O que aconteceu com isso? Ele teve que fugir. Deixou a sua vida lá no Egito, confortável. Claro, havia nele já aquele desejo de ser um libertador. Só que ele foi um libertador com as suas próprias mãos, com a sua própria justiça. Ele foi impulsivo, ele foi imprudente e não foi manso. E o interessante é que a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso daquela época, né? Um homem muito manso. Só que ele não conseguiu controlar o seu ímpeto. Fugiu. Ficou 40 anos no deserto. Nesse momento ele agiu com ira. Ira, exatamente. Ele teve a ira que norteou as suas ações. Sim. E como eu já falei, né, a ira ela é capaz de se tornar incapaz de raciocínio, Sim, de prudência. E por isso que a Bíblia fala: não é bom proceder sem refletir. Então a ira não deixa você refletir. E vai fazer o quê? Você vai pecar pela precipitação. Então por isso que o tema de hoje é quando a pressa se torna pecado. Então essa pressa ela é capaz de gerar consequências avassaladoras. danosas. Moisés teve essa briga, matou o egípcio, né, cobriu o egípcio com pouca profundidade, veio a areia e expôs o egípcio morto. Né? Então aquela coisa, não adianta encobrir o pecado, tem que revelar o pecado, pedir perdão a Deus. Quando a gente esconde o pecado, ele vai aparecer, né? Os ventos virão e vão tirar aquela areia que está sobre ele e seremos expostos. Então, Sidney, o exemplo é esse, o primeiro exemplo, de um homem chamado de manso na Bíblia, mas não teve o controle, teve mansidão, que é a força sob controle. Uhum. O segundo caso, Sidney, que eu vejo, e esse foi ainda mais grave, é o caso do rei Saul. Né? Lá em 1 Samuel 13, fala que um ano reinara Saul em Israel, no segundo ano de seu reinado sobre o povo. Escolheu para si 3.000 homens em Israel. Então, Saul constituiu um reino, né? Foi o primeiro reino de Israel, ele criou um grande exército, ele começou assim, de uma forma meteórica mesmo. No início da sua vida, do seu reinado, ele já estava lá no meio dos profetas, profetizando, teve uma ascensão maravilhosa. Aí o que aconteceu? Os filisteus, que eram inimigos do povo de Israel, como diz lá no versículo 5 desse capítulo 13, 1 Samuel, fala assim: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Subiram e acamparam-se em Micamás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, né? Esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Aqui tem uma coisa interessante, Sidney. Um líder
de qualquer área, ele nunca pode se mover pela reação dos seus liderados. Samuel viria a apresentar holocausto, né, para o benefício do povo, para que Deus fosse propício ao povo. E aí Samuel demora, que era o profeta, que era o discipulador de Saul, né? Eu fico pensando, né, tem um discipulador como Samuel, um homem que a Bíblia fala que nenhuma de suas palavras caiu por terra. Foi um grande profeta, um grande sacerdote, né, foi um grande juiz, né, era um homem completo, né, muito abençoado. Aí eles marcaram de fazer um holocausto. Aí, passados 7 dias, o Samuel não apareceu. O que Saul fez? Foi impulsivo, imprudente e não teve controle emocional, não teve mansidão. Ele viu o povo saindo. Aí o que ele faz? A Bíblia fala, no versículo 8, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Samuel falou, olha, daqui a 7 dias eu estou aí para te apresentar o holocausto. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, onde ele estava, o povo foi se espalhando dali. E como Larry Crabb fala que Saul era movido pela carência, né, de posição, de status, ele não deixou-se guiar por Deus, ele acabou se apressando, e a Bíblia fala no versículo 9. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Esse sacrifício, Sidney, só podia oferecer o sacerdote. Era exclusivo do sacerdote. Quando algo é exclusivo, os demais vão fora. Então, somente ele. E isso acabou mal para Saul, né? Ele exerceu um ofício, ele era o rei, e como rei, ele não poderia exercer o ofício de sacerdote. Aí Samuel chega, logo depois que ele apresenta o holocausto e ofertas pacíficas. Aí Samuel, do versículo 11, pergunta, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, apresentei sacrifício, né? Gente, isso foi tão grave, Sidney, isso foi tão comprometedor, isso acendeu tanto a ira de Deus, que Samuel disse o seguinte no versículo 13, procedesse neciamente em não guardar os mandamentos do Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha que interessante. E ele fala ainda... Consequência gravíssima. Gravíssima. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Você imaginou, Sidney, o camarada tinha a oportunidade de firmar o seu reino para sempre. Mas por falta de prudência, sendo impulsivo, não tendo mansidão, domínio próprio, medo das pessoas, dos seus liderados, porque eles estavam se escondendo com medo dos filisteus, tinham um número muito maior do que Saul, né? Ele vai lá e oferece sacrifício. Ele simplesmente perdeu o reinado por causa de uma atitude. Então, Sidney, nós podemos colocar em xeque e comprometer toda a nossa vida quando a gente não reflete, né? Não pensa, não analisa as consequências. Aquilo que eu falei de C.S. Lewis, que a prudência é avaliar o que você está fazendo e as consequências. Então, a impulsividade é um grande inimigo do cristão, do homem e da mulher de Deus. Quando ele age sem refletir, ele peca. A pressa excessiva, ela pode tornar um pecado de consequências terríveis. O caso de Moisés foi para o deserto, foi 40 anos. Claro que Deus usou, né, Sidney, todo esse tempo, usou essa situação de deserto, e Deus é capaz de reformular o seu plano para nos ajudar. Usou esse tempo que Moisés ficou no deserto para treiná-lo para
a peregrinação do povo quando saísse do Egito, como grande libertador, né? Mas no caso de Saul foi tão mais grave, e Deus ficou tão irado com ele, que ele perdeu o reinado para sempre. Aí ele passou a perseguir Davi, né? Quando Davi foi ungido por Samuel, foram anos e anos. E a Bíblia fala que entre a casa de Davi e Saul houve 7 anos de conflito, né? Então, a gente tem que pensar, né? Reflita antes de você agir. Pare, não se apresse. Quando você se apressa, você está dando margem ao diabo encher a tua mente de ideias e sugestões malignas. Buscar conselho, Sidney, tem que buscar oração, gente mais experiente. A gente percebe que tanto Moisés quanto Saul não buscaram conselho naquele momento lá, né? E acabaram comprometendo as suas vidas, atrasando o projeto. No caso de Moisés, ele foi para o deserto, 40 anos. No caso de Saul, ele perdeu o reino. Então, pense, busque conselhos. Na multidão de conselhos está a vitória, diz a Bíblia, né? Busca oração. Hoje, no mundo que vivemos, né, a gente vê muita impulsividade também, né? Muito. E nesse caso, a gente sendo impulsivo, Saul perdeu o reinado, né? E hoje a gente pode perder nossa família, nosso emprego, né? Amizades, né? Que muitas vezes a gente acaba cultivando por conta de impulsividade, né? Exatamente, né? Então, para finalizar, buscar conselhos e oração nas situações mais difíceis é o caminho honroso para termos sucesso. Então, se você está numa situação complicada e delicada, busque conselho com gente sábia, mais madura que você. Busque oração, né? Ore antes e planeje depois. Porque se você planejar antes e não orar, você vai ter que orar muito para Deus consertar o que você fez de errado. Que Deus possa te abençoar. E lembrando, não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Que Deus te dê graça para viver tempo de paz e de direção plena na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.